essa paixão, do início, meio ao fim. Pra que complicação? É simples assim. Simples assim. Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Boa noite. Bom, cadê a palminha aqui? Agora eu sei colocar palminha. Ó. Vou colocar 3 pro Lenine. Palmas para o aniversário do André. Obrigado. André, tem que contar parabéns para André, que isso. Obrigado, gente. Obrigadão. 3.9, né? De acordo com o Jung, estamos na metade da vida, né? Agora tá 3.9 turbo. Turbo. Agora vocês entendem, né? É o que, Raquel? O menino. Menino, tá bom. Tá, ok. Agora vocês entendem. Por que será que o André está falando sobre os Pantanais, né? Será que tem alguma coisa a ver com a vida dele? Brincadeira. É. Gente, vamos. Só coloca para mim, por favor, me posicionem aonde eu parei. Foi na página 28, no último parágrafo. Último parágrafo, beleza. Vou colocar A minha função intuição, às vezes, me deixa disperso, sabia? Talvez um dia a gente fale sobre as funções na tipologia indiana. Então, por É isso isso que eu... mesmo, né, pessoal? Eu acredito que sim. Por isso que, às vezes, eu conto com a função sensação aí da turma, né? O pessoal que já anota, já tem um pezinho mais no chão. Isso é bom. Vamos lá. Agora eu sabia porque ela estava aqui. Eu trabalhava antes com sobreviventes, e pior do que hoje chamamos de distúrbio de estresse pós-traumático. Era a culpa do sobrevivente. Frequentemente a culpa era tão grande que a pessoa decidia, consciente ou inconscientemente, morrer para a vida. Assim eles andavam por aí emocionalmente anestesiados, vivendo em silêncio e na suspeita, nunca sentindo alegria e o prazer de estarem vivos. Mas ela disse: eu não quero nada de você. Eu não quero que você me diga nada, eu só quero que você tenha ouvido. E me tornei judia. Eu me tornei judia há alguns anos, ou tentei, mas não deu certo. Eu não consegui acreditar no Deus que os traiu. Mas eu ouvi a respeito da tradição, da crença de que, por piores que as coisas estejam na Terra, que Deus deixou 24 pessoas justas na Terra, e que se você contar sua história para elas, você será ouvido nos céus. Não posso dizer que eu sou um dos justos, Yussi. De qualquer modo, vou continuar a contar a história da fotografia. Talvez você seja um deles, talvez não. Eu ainda tenho algum tempo, e existem outros que eu preciso encontrar. Quando ela foi embora, eu disse a ela que não poderia aceitar seu dinheiro,
pois eu achava que não tinha sido capaz de ajudar. Ela me pediu então que eu ficasse com a foto. Eu aceitei, e a tenho até hoje. Ela saiu do meu consultório. Deixa eu só desligar aqui para não atrapalhar a gente. Ela saiu do meu consultório e eu nunca mais a vi, embora eu pense nela todos os dias. Viktor Frankl comentou certa vez que por mais terrível que... Como que pronuncia essa palavra? Auschwitz. Auschwitz. Como? Auschwitz. Auschwitz, né? Auschwitz. Sim. Auschwitz. Então eu vou deixar a Raquel, que sempre tem a palavra Auschwitz. Raquel. Né, Raquel? Então, assim, sempre Essa é Auschwitz. alemão, né? Ok. Viktor É. Frankl comentou certa vez que por mais terrível que Auschwitz, né, tenha sido, falei errado, com certeza, ele foi apenas uma hipérbole da vida cotidiana. Frank tem o direito de fazer esse comentário, eu não tenho. Mas eu acho que compreendo sua opinião de que todos os dias grandes questões da alma estavam em debate. E os melhores, disse ele, aqueles que dividiam sua comida e se recusavam a brutalizar os companheiros, como eram brutalizados, não sobreviveram. Assim, a foto de Ilse é a história de todos nós. Mesmo daqueles que viveram vidas seguras. Nenhum de nós pode dizer o que teria feito em uma circunstância como a que o destino a colocou. Todos temos nossas memórias de momentos de covardia moral, e nenhum de nós pode culpá-la pelo seu intenso desejo de viver. No entanto, todos compreendemos que, porque ela ainda vaga, um marinheiro moderno, com a foto da sua culpa ao redor do pescoço, procurando os justos, procurando ter sido ouvida e talvez absolvida. A culpa se senta como um grande pássaro negro nos ombros de quase todos nós. O conceito junguiano da sombra nos faz lembrar da nossa participação no proibido, do nosso egoísmo, narcisismo e covardia. Vocês vão notar, gente, que hoje eu passei o dia inteiro com uma tosse alérgica e a minha voz vai dar umas falhadas, né? Mas tá tudo bem. Tô com água aqui e tô seguindo. E quem não se lembra das palavras do poeta latino Terêncio? Sou humano e nada que é humano me é estranho. Mas esse grande pássaro negro ainda permanece sentado sobre o nosso ombro, grasnando, cacofonicamente, exatamente quando queremos celebrar, ficar livres, solto dos grilhões do passado. Ele grasna e corrói o momento. E tudo escorrega de volta ao passado como sua vergonha, com sua vergonha apensa. Pode ser útil em nossa reflexão diferenciar ainda mais o conceito de culpa, pois, à semelhança de tantos conceitos, muitos tipos diferentes de experiências podem ser agrupadas sob um termo comum. Aqui é interessante, né, a gente notar e anotar, né, a diferenciação que ele vai fazer de culpa, porque nem toda culpa é igual a outra, né? Notando que mais pessoas entrou no grupo. Boa noite a todos, né? Estamos na página 30 do livro. Vamos lá. Precisamos, então, distinguir cuidadosamente entre, a verdadeira culpa como uma forma de responsabilidade. 2,
A culpa como a defesa não autêntica contra a angústia. 3, a culpa existencial. Agora ele vai destrinchar, né? Os três diferentes tipos de culpa. A culpa como responsabilidade. Embora os sistemas judiciais de todas as nações reconheçam a possibilidade da diminuição da culpa, quando alguém tem menos do que certa idade, ou é mentalmente incapaz, nenhum leitor desse livro se encaixará nessas categorias. Se a tarefa da individuação obriga à expansão da consciência, nenhum de nós pode se dar ao luxo do conforto casual da inocência. Ou seja, somos todos culpados, né? De alguma forma ou em algum momento. Nenhuma pessoa consciente pode se dizer inocente, seja no nível pessoal, ou como Albert Camus deixou tão claro em A Queda, seja no coletivo. Cada um de nós é uma parte da urdidura da mesma sociedade que criou o Holocausto, que perpetua o racismo, o sexismo, a superioridade da idade, a homofobia, quer participemos ativamente ou não dela. A gente parece que talvez seja um mecanismo, né? Talvez não, é um mecanismo do nosso ego. Criar uma diferenciação, né? Assim, parece que nós não estamos envolvidos, né? E estamos sim, né? Por uma questão coletiva, nós estamos envolvidos. Nisso tudo aqui, olha, cada um de nós é uma parte da urdidura da mesma sociedade que criou o Holocausto, o racismo, o sexismo, a superioridade, a homofobia. Aqui é interessante, depois eu vou colocar no grupo, ou se alguém puder colocar, a Mica, a Natália, não sei se a Natália conhece também esse documentário. É um documentário chamado O Efeito Sombra. O Efeito Sombra. Ele foi dirigido, se é que eu posso dizer assim, né, por uma pessoa que não está dentro da comunidade da psicologia junguiana, mas conhece muito da psicologia junguiana e, e vale a pena, porque vai falar do conceito de sombra, da sombra individual, da sombra coletiva, do quanto nós precisamos, então, de certa forma, aos poucos, lançarmos luz de consciência, né, sobre as nossas sombras. Assim, parte do legítimo desenvolvimento do indivíduo é o reconhecimento adequado da culpa, o que significa a aceitação da responsabilidade pelas consequências da própria escolha, por mais inconsciente que ela tenha sido na ocasião. Difícil, porque a gente geralmente projeta a culpa nos outros. Eu falei no plural, né? Porque eu estou dentro. Nós projetamos. A essência da tragédia grega foi o reconhecimento de que existem forças dentro da cultura ou dentro do indivíduo que levam a pessoa a fazer escolhas através das quais outros podem sofrer. Na maioria das tragédias, o coro, representando não apenas a perspectiva do autor, ele está falando aqui, né, da peça grega, né, mas também a sabedoria coletiva, testemunha a atuação do destino estabelecendo possibilidades e ferindo o protagonista. Em decorrência
de o que os gregos chamavam de amartia, frequentemente traduzido como o fluxo trágico, mas que eu prefiro chamar de a visão ferida, o indivíduo faz escolhas cujas consequências não podem ser previstas. Através do sofrimento, a pessoa pode então alcançar a redenção através do reconhecimento, da penitência e da reconstituição do relacionamento correto com os deuses. Olha isso. Então, os gregos já estavam, né, dizendo sobre a culpa há muitos anos atrás. Em A Passagem do Meio, que é um livro escrito por ele, né, também, sugeri que essa visão ferida era uma concomitância inevitável da experiência da infância e conduzia o indivíduo, a miúde, na meia-idade, a uma colisão com a realidade de muitas escolhas falsas. Dois breves exemplos poderão ser úteis. Richard Nixon foi profundamente ferido em virtude das privações da sua infância. Ele reagiu a essa privação através de um impulso de poder exageradamente compensado de reconhecimento e respeito. Após conseguir o que queria, a visão ferida. Isso que é maravilhoso. Gente, anotem aí esse termo que ele usa de visão ferida. Após conseguir o que queria, a visão ferida, permaneceu inconsciente e ele fez escolhas que lhe acarretaram o repúdio da opinião pública. Olha o quanto um conteúdo é capaz de arrasar a vida, a carreira, a história de qualquer um de nós, se esse conteúdo está na sombra do inconsciente. Que é o que esse documentário aí, né, o efeito sombra, né, vai nos ensinar. O terceiro ato de Richard Nixon jamais foi escrito. Ele nunca admitiu ter cometido mais do que uns poucos erros de julgamento, declarando que é assim que a política funciona. Ele nunca percebeu que era a fonte das suas escolhas inadequadas, e por mais humilhante que isso possa ser, lhe foi negada a paz oriunda do restabelecimento do relacionamento correto com a estrutura moral. Por outro lado, como retrata o filme Kiss Show, de 1993, Charles Van Doren era o herdeiro de uma famosa família acadêmica americana. Mas ele buscou em vão obter a aprovação de seu famoso pai e só conseguiu chegar em segundo lugar enquanto competia intelectualmente com ele. A tentação de um programa de perguntas fraudulento lhe proporcionou o dinheiro, a celebridade e a aclamação que seu pai jamais poderia ter alcançado. Acarretou também o seu desmascaramento diante do público e a sua humilhação. Ele tem a seu crédito o fato de ter comparecido diante da comissão de investigação do Congresso, e não apenas ter aceito plena responsabilidade por suas escolhas, como também reconhecido onde ele violou seus limites morais. Todos podemos encontrar algo familiar nesses dois exemplos. Acho que aqui a gente poderia pensar em tantos exemplos, né, de pessoas públicas, né, que acabaram com suas carreiras, assim. Na política, né? Declarar que eu errei, que eu sou o culpado de escolhas inadequadas e das suas dolorosas consequências,
não é apenas o início da sabedoria, como também o único caminho que pode, em última análise, conduzir à libertação. Algumas experiências que eu passo, muitas vezes, dentro da clínica, né, é a dificuldade, muitas vezes, que a pessoa tem mesmo. Ela demora e demora para assumir a culpa. Eu errei. Nos nossos últimos encontros, né, nós falávamos um pouco da estrutura do ego e do que o ego gosta, né? E uma das coisas que o ego não gosta é disso aqui, de assumir a culpa. Aqueles que crescem em uma comunidade de crença, conhecendo o sacramento da confissão, têm a oportunidade de se libertar do passado. Abro aspas aqui, né? Ele está falando dos católicos e do ato quase que terapêutico, se não terapêutico, da confissão. De uma boa confissão. Fui católico durante anos e tenho um carinho muito grande pela Igreja Católica até hoje. Sempre vou ter, né? Mas, se tem católicos aqui, às vezes é muito difícil a gente encontrar uma boa confissão. Uma boa confissão, né? O pássaro negro da culpa não apenas corrói a qualidade do presente, como também nos amarra sempre ao passado. Carregar o fardo do passado é exaustivo e prejudica o nosso poder de fazer novas escolhas. Mas a maioria das pessoas hoje em dia não encara a confissão como uma responsabilidade, seja porque pertencem a uma outra tradição, seja porque não mais recorrem à fé implícita exigida por essa transação. E se ficará eternamente em busca dos justos. Pois se encontrar um deles, ela talvez nem mesmo tenha o poder da crença, que torna possível a aceitação da graça. Não obstante, até mesmo aqueles fora da história sacramental da confissão podem ser instruídos através do que pode ser chamado de os 3 R's: reconhecimento, recompensa e remissão. O reconhecimento é fundamental para que possamos começar a lidar com a culpa de uma maneira adulta. A consciência envolve o reconhecimento do dano causado ao eu ou a uma outra pessoa. Pode ser que, no início, não compreendamos legitimamente o dano causado, mas quando esse reconhecimento está disponível, a consciência precisa reconhecer que sim, eu fiz isso. Ocasionei aquilo. Sou responsável por aquilo outro. Sociopata e aqueles com outros distúrbios de caráter, cuja capacidade do ego está de tal modo danificada que eles não são capazes de assumir a responsabilidade, podem mentir não apenas para os outros, como também para si mesmos, repetidamente, projetando a responsabilidade para o exterior. Existe a difundida percepção errônea de que grande parte da psicoterapia é despendida culpando os pais ou as condições socioeconômicas, em vez de lidar com o presente. Embora grande parte do nosso caráter seja efetivamente moldado por essas experiências formativas, a essência da terapia é o reconhecimento da responsabilidade das próprias escolhas da própria vida. Qualquer outra coisa é uma evasão da genuína idade adulta. Olha isso, qualquer outra coisa é uma evasão da genuína idade adulta.
Esse reconhecimento pode ser humilde, até mesmo perturbador, mas uma posterior negação prende a pessoa ao passado sem uma esperança de mudança. Assim, grande parte do trabalho dos programas de 12 passos, realmente os alcoólicos anônimos, né, os neuróticos anônimos, né, utilizam, né, essa metodologia, que teve, inclusive, o dedinho do Jung, né, na sua formação. Então, assim, grande parte do trabalho dos programas de 12 passos se baseia na eliminação da negação, na aceitação da responsabilidade pela própria vida. E, quando possível, na recompensa das pessoas prejudicadas. Eu acho que aqui a palavra recompensa, acho que vem como reparação, né? Então vamos lá. Ele está falando dos 3 R's, né? Está ali para a par com o sacramento da confissão, para os católicos. Por isso que eu falo que uma boa confissão, ela é capaz de englobar isso, né? Dependendo da culpa, vai reparar o que você fez. Né? Se eu quebrei o copo do Eli, eu tenho que reparar. Eu tenho que dar um novo copo para ele. Né? A recompensa só é possível na ocasião. Muitas coisas feitas não podem ser desfeitas. Ilse nunca poderia trazer as crianças de volta. Ela tentou adotar a doutrina delas, mas essa atitude sincera demonstrou no final ser incapaz, ser ineficaz, até mesmo irrelevante. Ela evitou ter filhos, talvez por não ser capaz de ver os filhos de Majdanek no rosto deles. Talvez por sentir a necessidade de punir a si mesmo. Mas a recompensa direta não foi possível para ela. Quando a recompensa é possível, é fundamental reconhecer que ela só faz sentido no contexto do arrependimento genuíno. Qualquer coisa menor seria uma materialização da alma e, no final, ineficaz. Na maioria dos casos, a recompensa oferecida é simbólica, não sendo menos real por causa disso, porém claramente um ato de retorno psicológico por aquilo que foi tomado. Como e por que nosso sistema penal é tão ineficaz, pode ficar parcialmente claro aqui. Sim, porque não há uma recompensa, uma reparação no ato. Até mesmo as palavras penitenciário e reformatório se baseiam na ideia de que, se uma pessoa for exilada do apoio psicológico do aspecto coletivo, que ela seria penitente e que a reforma moral ocorreria. Mas o sistema que temos é, na verdade, punitivo e raramente aborda a questão de como uma pessoa legitimamente condenada pode ser ajudada a se tornar consciente do mal que praticou e assumir a responsabilidade pelos seus atos, em vez de culpar a sociedade ou simplesmente a má sorte. Nós vamos ler os 3 últimos parágrafos, né? Daí eu faço os meus comentários. Fazemos os nossos comentários, né? Quando o arrependimento é genuíno, quando a recompensa é efetiva ou simbolicamente transpirou, podemos vivenciar a graça da remissão. No caso daqueles que ainda conseguem recorrer ao sacramento da confissão, o padre é capaz de agir como intermediário divino e levar a efeito perdão, a remissão.
Essa remissão é vista como um ato de Deus que não pode ser conquistado, mas que se baseia no arrependimento. Isso se chama graça. Mas aqueles que não pertencem a essa comunidade religiosa, não é nada fácil encontrar a graça. Ainda assim, o tríplice processo do reconhecimento, da recompensa e da remissão podem estar disponíveis para aqueles que buscam a expansão da consciência. Essa expansão obriga a pessoa a reconhecer a própria sombra, mas ao fazer isso, ao se responsabilizar por ela, a pessoa começa a agir no mundo de uma maneira diferente. Jung escreveu eloquentemente a respeito do saudável reconhecimento da culpa. Isso não significa uma fuga ou negação. E certamente não implica uma permanência no passado. Esse homem sabe que seja o que for que estiver errado no mundo, é dentro dele mesmo. E se ele aprender a lidar com a própria sombra, ele terá feito algo verdadeiro para o mundo. Ele terá conseguido arcar com pelo menos uma parte infinitesimal dos gigantescos e não resolvidos problemas sociais dos nossos dias. Como pode uma pessoa enxergar corretamente quando ela nem mesmo enxerga a si mesma e a escuridão que ela inconscientemente carrega consigo em todas as suas transações? Eu estava demorando para a tosse chegar, mas ela chegou. Eu vou deixar um pouco aberto para vocês comentarem, tá bom? Assim eu me recupero um pouco aqui para fazer o meu comentário. Alguém quer falar? Matheus, bora lá. Oi, gente, boa noite. Cheguei um pouco atrasado, então não peguei o finalzinho ali da história da Ilse, mas aí me corrija se eu estiver errado, mas pelo que eu entendi, o tópico basicamente foi sobre a culpa e como isso seria uma maneira de talvez do nosso ego de se distanciar um pouco da responsabilidade de lidar com as sombras. Me pareceu isso, né? É assim, é a síntese que eu fiz. É mais ou menos nesse sentido ou eu estou falando besteira? O autor ele vai nos ensinar, Matheus, sobre os diferentes tipos de culpa, né? Então, ele vai primeiro falar, né, da verdadeira culpa como uma forma de responsabilidade. Depois, a segunda forma de culpa é a culpa como a defesa não autêntica contra a angústia. E, por fim, a culpa existencial. Então, ele está destrinchando, né? Nós paramos só no primeiro tópico, né? Da culpa verdadeira, tá? Como uma forma de responsabilidade. Entendi. E por que ele está falando de culpa? Ele está falando da culpa por conta da história que a Ilse traz, né? Você se recorda da história da Ilse? Ah, sim, entendi. Ah, lembrei, é verdade. Que é Foto, muito pesadinho. Então, entendi. Foi meio isso. que ilustrando, né? Acho que ele colocou a história para ilustrar a questão da culpa, Isso. o que ela pode acarretar. Alguém pode comentar um pouco sobre a história da Ilse no sentido da culpa? Como que vocês conseguem absorver, né, essa história que ele trouxe dessa pessoa e o possível sentimento de culpa que ela traz? Estou jogando para o grupo aí. É que assim, quando eu li, né, com vocês a história dela, não tinha muito o que ela fazer, né? Não tinha muita
muito material para ser trabalhado ali. Se ela fizesse alguma coisa que desagradasse os sargentos, ela ia ser morta, né? Então eu acho que a culpa que ela carrega talvez seja de não ter sido morta, porque por mais que ela se sentiu aliviada de ter o sentimento de, poxa, eu vou sobreviver por um tempo maior, ao mesmo tempo ela se omitiu, né, na situação, ela não tentou proteger as crianças, ela não tentou impedir que acontecesse algo com as crianças. Então eu acho que talvez a culpa vem disso, assim, pelo menos foi a interpretação que eu fiz, né? Não tinha muito o que ela fazer, né? Oi, Raquel, pode comentar. Tá sem o seu áudio. Isso, tá sem o seu áudio. Eu sei. Aí, deu Eu certo. entendi que a culpa dela é uma culpa coletiva. Nós temos culpa pelo Holocausto, nós, enquanto humanidade, pela toda homofobia, pelo sexismo, eh, pelo idadismo, né? E Uhum, por tudo que aconteceu lá, por essa questão de eles acharem que a raça ariana era melhor e terem cometido toda esse genocídio. Então, essa culpa é uma culpa que toda a humanidade carrega, não somente ela. E é dessa culpa que, mesmo ela não sendo judia, ela acabou internalizando a religião, que não era dela, porque ela era no início católica, uhum, por entender que ela deveria se ajeitar com os deuses, achando o justo, como diz aí na teoria, para poder ficar de bem, né, com os deuses dessa última fé da qual ela teve em contato, para poder ficar de bem com sua consciência, né, com uhum. seu eu, como se isso fosse tirar a sua culpa. A Mica colocou como se fosse uma culpa arquetípica, né? Sim, talvez. Então, a gente aqui está tentando se aproximar um pouco do que o autor vai lá na frente colocar, né? Então, em que culpa essa personagem se encaixa? Ela se encaixa na verdadeira culpa? Ela tem responsabilidade por aquilo, né? Ela se encaixa na culpa como uma defesa não autêntica contra a angústia? Uma defesa não autêntica contra a angústia? Ela se encaixa na culpa existencial, que aí eu acho que se encaixaria nessa culpa arquetípica, né? Que culpa que é essa? Porque ela foi uma sobrevivente, no entanto, né, outras pessoas morreram, né? Então, veja, eu não sei se vocês já sentiram esse tipo de culpa. Você não podia ter feito nada, mas a gente fica ali, sabe, remoendo possibilidades. Ah, mas eu poderia, mas eu poderia, mas eu poderia, mas eu poderia. Mas a culpa está presente. Já viveram isso, gente? Porque eu já. Né? Aquela coisa, gente, eu poderia ter feito A, B, C, D, porque se eu tivesse feito A, não teria acontecido aquilo. Mas se André, eu vejo, desculpa, eu vejo isso muito em vítimas de violência doméstica e também vítimas de abuso sexual. nós vamos, Essa culpa. nós vamos encontrar muito, muito isso. A Ana quer falar. Oi, Ana. Você ergueu a mãozinha? Gui, boa noite, gente. Parabéns, André. Obrigado. Saúde pra Obrigado você. pelo coffee. Tô sim. Que você se cure dessa tosse eterna. Eu tô com essa tosse. Bom, gente, eu, pelo que eu entendi aqui, entrei um pouquinho atrasada também, mas acho que eu comecei a refletir aqui enquanto ela falava de culpa, a Raquel, acho que falou sobre culpa coletiva e tudo mais, que a gente poderia ampliar um pouco isso e pensar no quanto a gente também é omisso, muitas vezes, com as coisas que acontecem. Isso vem por um problema estrutural, né? E, inclusive, tem esse livro maravilhoso aí do nosso
Silvia Almeida, que é o racismo estrutural, que fala um pouquinho disso, puxa um pouquinho disso, o quanto a gente é responsável por algo que está estruturalmente ali enraizado na sociedade, a gente não consegue muitas vezes fazer muita coisa, e aí a gente precisa começar a tomar algumas atitudes, né, para isso ir mudando, em relação a todos esses preconceitos aí que o próprio livro cita. E é muito interessante isso, porque a gente começa a pensar que às vezes eu não poderia fazer nada, mas será que eu não devo me impor no momento que eu estou vendo uma injustiça, por exemplo? Quanto eu estou sendo calada e contribuindo para que a injustiça continue acontecendo, né? Foi isso que eu pensei, assim, quando eu ouvi, principalmente essa questão da culpa coletiva. E essa autoculpa, que agora eu vou falar por mim, acho que é a pior culpa que existe, né? Porque a gente não se perdoa nunca. E a gente está sempre se perguntando o que a gente poderia ter feito. Isso acaba causando um câncer mental na nossa cabeça. Com certeza. E isso, né, é horrível isso. Já me senti muito assim, e você, inclusive, me ajudou muito nesse período. Então, eu acho, quando a gente começou a falar, eu comecei a pensar nessas coisas. E eu quero fazer uma outra contribuição, fugindo rapidinho do tema, mas na semana passada, a gente falou um pouquinho sobre o efeito das redes sociais na vida das pessoas, né? A gente tratou disso aqui de alguma forma. E eu quero agradecer vocês, porque foi por conta desse grupo aqui, que na quarta-feira, no dia seguinte, eu gravei um programa com a equipe sobre os impactos das mídias sociais, né, das redes sociais na vida das relações humanas, assim, das relações das pessoas. E vai para o ar amanhã o programa, ficou sensacional, todo mundo elogiou e foram vocês que criaram essa ideia, então, obrigada. Coloca o link para a gente no grupo lá depois. Vou colocar, ficou bem legal o debate. Bom, legal. Muito só bom. ganho aqui com vocês, eu essa que é a real. E o Eli hoje viu a vibe que eu tava, né, Eli? No Instagram lá, né? Depois eu vou mandar a figurinha, porque eu não posso falar que é bobagem, tem criança aí que eu já vi. Gente, assim, vamos fazer um guia para nossa compreensão, porque senão a gente vai assim. Porque assim, ele, a meu ver, eu acho que ele está fazendo a gente dar um mergulho aqui, né, na culpa individual dessa personagem, dessa pessoa. Tá? Então, assim, tem sim a questão da culpa coletiva, nós carregamos todos, mas vamos fazer um exercício da gente focar na culpa daquela pessoa, com aquela história. Lembra da foto? Quem que estava na foto mesmo? Me ajudem, vamos lá. Quem que estava na foto que ela falou para a analista? Era ela e duas crianças. Que Ela foi e as crianças. Ela foi levar para uma casa de banho lá e depois elas foram mortas, né? As crianças seguraram nela lá. E tinha foto, né? Eu fiquei pensando na questão da foto aqui. Meu Né? A Deus. questão da foto. Né? Como que pegou, porque na verdade parece que atualizou a culpa, né? Essa responsabilidade que ela estava trazendo por conta de ter revisto a foto. E de certa forma, naquele momento, ela não tinha muito o que fazer efetivamente, né? Ela estava preservando a vida dela até. Né? Mas depois, uma situação que era de segurança em termos, a gente revê aquilo como que reverberou para ela, né? Você já pensou, Eli, se todas as experiências, né, todos os atos que nós poderíamos ter um comportamento diferente, alguém fosse lá e tirasse uma foto, assim, pá. Mas sabe, eu não sei se alguém queria comentar, mas levantei a mão, fiquei pensando um pouco aqui. Compartilho também aí da alergia, tá, André? Até coloquei, usa a Lênia que salva a vida da gente, tá? Beleza, bom saber. Assim, eu fiquei pensando um pouco sobre o conceito de culpa em si, até na clínica eu acabo tentando mudar um pouco essa perspectiva. É interessante a gente olhar pelo livro, porque eu tento trocar um pouco para a gente usar um termo mais de responsabilidade, né? Essa autorresponsabilização daquilo que é de direito, daquilo que depende da gente, né? E eu acabo deixando a culpa, né? Até uma releitura a gente poder reencontrar esse termo, porque, sei lá, para mim a culpa ela fica muito como que parece, sabe aqueles ferrugens em peças que vai corroendo até uma hora que desmorona? Eu vejo muito dessa forma. E assim, eu tenho uma percepção, e quando eu estava relendo aqui a questão da foto, me veio muito disso. Tinha uma responsabilidade dela por não ter ali feito algo, mas eu fiquei vendo também o que estava escrito, talvez, né? Pensando o que estava escrito naquela legenda, né?
o que estava sendo solicitado dela. Eu vejo a culpa como uma imposição de terceiros, muitas vezes, também, né? Uma cobrança. Tanto que o próprio Freud, né, na leitura que ele trazia de culpa, era justamente a quebra de tabus sociais, a quebra disso, né? Então é você ir contra a maré daquilo que estava sendo solicitado, aquela expectativa coletiva, né? Aí você se sente culpado pelo julgamento do outro, não é porque você tem uma culpa assim sua, mas porque você não atendeu a expectativa daquele outro, né? Enfim, só isso que eu estava aqui divagando, né? Olha, não, gente, vocês estão contribuindo muito, né? Eu gosto muito de pensar a culpa como algo assim, ela precisa ser destrinchada, né? Para a gente poder entender de que culpa se trata e se é culpa mesmo, né? Então eu gosto de pensar a culpa assim, a pseudo-culpa e a culpa. A maioria das coisas que a gente vai trazendo, né, assim, como um discurso de culpa, é uma pseudo-culpa. Por isso que é importante a gente se aproximar, né, do ocorrido e dialogar e conversar e soltar e ter um bom ouvinte, né, que é o que que é o que a Ilse procurava, né, ela procurava um ouvido justo, né, porque nem preciso falar por quê, né, então destrinchar o que é a pseudo-culpa da culpa, né, recontar a história quantas vezes forem necessárias para você mesmo e para alguém, né, para que nós nos aproximemos do que se trata então, porque é muito fácil armar dentro do nosso sistema psíquico um tribunal. É muito fácil. Onde eu sou, ou uma parte de mim, né, é o juiz, uma parte de mim é o advogado de acusação, outra é o advogado de defesa, e outro é o réu. Olha isso, dentro do nosso sistema psíquico se arma, né, um tribunal. Como eu sei disso? Ouvindo os meus pacientes, todos, que trazem na narrativa, ora, né, o juiz duro, martelando lá com o seu martelo, pá, pá, né, julgando e condenando. Ora, em outros momentos, né, uma leve defesa, uma enfraquecida defesa, que eu fico só ouvindo. Cadê o defensor dessa história? Não tem. Ele deve estar dormindo na cadeira, né, o defensor. Né? O advogado de defesa de defesa dormindo, o advogado de acusação louco, se pautando num monte de coisas, e o coitado do ego, que é o réu, né, uma parte do ego, que é o réu, está ali encolhido na cadeira, sem respirar. Né, e muitas vezes sem respirar mesmo. Então, o tema da culpa é um tema assim profundo. Então, quer fazer um exercício? Fica até como dica para a gente aqui no grupo de estudos, né? Você pegar o teu caderninho lá de anotações, lá, como que a culpa já te visitou ao longo da sua história, né? E em que partes da sua história ela te visitou. Gente, na pandemia, quanto sentimento de culpa. Quando eu fui tomar a vacina, eu fiquei muito emocionado na hora que fui tomar a vacina. Porque eu me senti culpado. Vocês não? Que eu fiquei. De alguns amigos meus. Ah, mas que culpa que eu tenho? Aí é que tá, né? Aí é que tá, né? Mas o sentimento de culpa, ele nos visita. É algo inconsciente, é inexorável, é inconsciente. E eu na hora ali tomando minha vacina, com meu bracinho todo feliz, pedi para a enfermeira, tira uma foto, né? Porque isso aqui é histórico, né? Mas na hora que entrou a agulha, eu não estava chorando de dor, porque eu tenho medo de agulha, tá? Eu sou um cagaço para agulha, eu morro de medo de agulha. Você me chama para enfrentar, assim, muita coisa, mas a agulha, moça, não vai rolar, né? Mas na hora ali, eu não estava chorando de dor, de medo, era de culpa.
Porque passou pela minha mente todos os amigos, parentes de pacientes, um paciente meu. Assim, cara, eles não tomaram essa vacina. E eu tô tomando, velho. Sabe o que é isso? Então, quando o autor vai trazendo a história da Ilse, eu reconheço essa culpa. André, você não se sentiu entrando no barco lá do Titanic, sendo salvo, e tem mais pessoas no barco para Ah, lá. Ótima cena. Ótima cena. Ótima cena. Bom recorte. Bom recorte. Eu me senti isso, porque, na verdade, quando começou a pandemia, eu estava no posto de saúde já, André. Aí eu falava, gente, eu estou me sentindo numa orquestra aqui, no Titanic afundando, e a gente tendo que cantar, e o barco indo. Aí chegou os botes, porque a gente foi os primeiros a tomar. Uhum. Aí eu falei assim, mas eu tô me sentindo entrando nesse bote e deixando familiares dentro desse navio. Foi Por essa a isso, sensação. é isso mesmo. Ótima imagem. Uma imagem bem forte, poderosa, para a gente entender um pouco sobre o sentimento de culpa. E como assim? Ah, mas nós não tivemos culpa, mas nós estamos sentindo. Entende? Nós não tivemos culpa. Porque, como o autor coloca para a gente aqui, vamos criar um guião aqui, um guia, né, para a gente, né, abraçar, né, o que o autor está nos ensinando. Tá? Quando ele está falando aqui do termo, aí na página 31, né, do termo que os gregos usavam, né, amartia, que significa o fluxo trágico, que ele prefere chamar de a visão ferida, é disso. Então, se naquele fato histórico, ou histórico recente, ou, né, mais, né, longe, eu tenho uma visão ferida sobre o fato, vai desencadear em mim a culpa. Vai desencadear em mim a culpa, e aí cabe a nós a reflexão, então, né? Se trata de uma verdadeira culpa, se ele está usando o termo verdadeira culpa, é porque existe uma falsa culpa. Uma pseudo-culpa, né? Ou se trata, então, de uma verdadeira culpa cujo nós temos a responsabilidade, ou uma parcela da responsabilidade. Né? Então, eu encerro o encontro de hoje, né? A gente parou aqui na culpa, nós vamos entrar no próximo encontro, no segundo tópico da culpa, né? Como a culpa como defesa contra a angústia, né? Eu encerro esse encontro aqui, né? Fazendo menção a todas as pessoas que carregam o sentimento de culpa e não têm a possibilidade que nós estamos tendo agora de refletir sobre ela. Uma culpa coletiva que desencadeia neuroses poderosas, e não sejamos ingênuos, né? O pós-pandemia já está desencadeando, né? Uma atmosfera psicológica melancólica, deprimida, ansiosa. Por quê? Porque nós precisamos lidar, e muito, com sentimentos que brotaram dessa experiência horrível que nós passamos na pandemia. Né? Então, eu faço menção a essas pessoas vivas, né, que estão lidando com esse embrulho de um sentimento, né, como o da culpa. Tá? Gente bonita. Tema pesado, né, enfim. André, Oi. posso só falar mais um pouquinho sobre essa questão Por favor. da vacina? Sabe que um mês depois que minha mãe faleceu, o Daniel, que é médico, tomou vacina, assim como vocês, profissionais da saúde. Alguém falou isso aí. Uhum. E aí aquilo me deu, ao mesmo tempo que me dava uma certa tranquilidade em relação à vacina estar chegando e as pessoas estão sendo vacinadas, mas o tempo foi muito pequeno, né? Foi. E aí eu pensava, minha mãe poderia ter tomado a vacina.
E aí, assim, o que eu espero é que essas pessoas que dificultaram tanto a vacinação no Brasil, elas estejam sentindo a culpa, mas no fundo do peito, assim como eu sinto a ausência da minha mãe aqui. É isso que eu espero para essas pessoas, que elas tenham condição de sentir culpa para que elas não precisem passar pelo que eu passei, e muitos passaram. É esse recado. Ok. E é um ótimo recado. Um recado acolhido e respeitado. Viu? Por mim e certamente aqui pelo grupo. Né? Gente, é meu aniversário, a gente tem que falar um tema mais alegre. É verdade. Eu tenho vela aqui, se você quiser, eu já arrumei. Não, brincadeira. Parabéns. E o bolo, a gente vai ter que se reunir, gente. O bolo fica para uma data aí que seria legal, né, ao longo do caminho, ou no final do livro, né, no fechamento, a gente pensar no encontro presencial, né? Com certeza. André, quase pensei em ir aí presencial hoje. Quase chegar aí, André, eu quero bolo. Pode chegar. Quem sabe onde é o consultório, toda terça, das 19 às 19 horas, eu estou aqui, é só chegar. Olha lá, não fala isso, hein? Olha lá, A gente aparece aí e faz um encontro ao vivo e a cores com você. Pronto, ó, falou para a jornalista, daqui a pouco ela está vindo aqui com as câmeras, vamos fazer ao vivo esse negócio. Não. Eu tô curiosa do story dela. Manda aí, Ana. Você tem que mandar o seu. No grupo. Ô, Raquel, quem tá com você aí? É seu filho? É meu filho, vou o João mandar. Miguel, aqui, ó. Deixa eu parar a gravação aqui, peraí. Olha lá o João. Eu vou mandar lá